5 homens que viram o trono de Deus. Primeiro, Isaías. Desde o início, Isaías pregava verdades duras, anunciando o juízo divino sobre a nação. O profeta Isaías recebeu uma das tarefas mais árduas dentre todos os profetas, mas sem sua coragem, não teríamos este livro extraordinário. Naquele tempo, ele não fazia ideia de que, nos anos e séculos vindouros, suas palavras serviriam de motivação. Contudo, durante sua vida, enfrentou o desdém. Ninguém prestava atenção, e ao longo de 4 décadas, os desafios só aumentaram. No ano em que o rei Uzias morreu, Isaías teve uma revelação transformadora. Viu o Senhor assentado num trono, alto e sublime. A cauda de seu manto preenchia o templo. Serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, versículos 1 a 4. Essa visão do Rei dos Reis moldou profundamente Isaías, conhecido pela sua retidão, proporcionando-lhe um entendimento mais profundo do magnífico poder de Deus. Com isso, ele passou a proclamar a palavra de Deus com uma ousadia e autoridade extraordinárias. O trono era de uma majestade indescritível, elevando aquele que nele se assentava a uma posição de supremo poder e autoridade. A magnificência de Deus era tão imensa que a cauda de seu manto enchia o templo. Seres celestiais, conhecidos como serafins, rodeavam o trono divino, demonstrando sua humildade e serviço a Deus com as suas 6 asas. Mesmo na presença dos serafins que circundavam o trono de Deus, Isaías percebeu uma verdade inegável. Muitas vezes falhamos em reconhecer a glória óbvia de Deus que nos envolve. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías 6, versículo 5. Essa revelação não trouxe inicialmente conforto a Isaías. Quanto mais claramente via o Senhor, mais percebia sua própria insignificância. A vida de Isaías pode ser comparada a um diamante brilhante, mas diante da perfeição divina, até o mais reluzente dos diamantes parece perder seu brilho. Isaías, assim como Jó, Daniel, Pedro e João, experimentou um profundo senso de indignidade na presença do Senhor. A visão do trono de Deus não é somente um espetáculo de glória, mas também um espelho revelando nossa verdadeira natureza. Como um fundo escuro realça um diamante, a visão divina de Ezequiel revela nuances antes invisíveis. Segundo Ezequiel, é desafiador descrever a magnificência do trono de Deus como Ezequiel a viu. Como mensageiro de Deus, ele estava acostumado a trazer mensagens, visões e revelações ao seu povo. Ele era um sacerdote entre os cativos judeus levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, por volta de 597 a.C. Ezequiel, escrevendo em primeira pessoa, narra sua visão clara do trono de Deus, um espetáculo celestial. Olhei e vi algo semelhante a um trono de lápis lazuli acima da abóbada que estava sobre as cabeças dos querubins. Ezequiel 10, versículo 1. A voz de Deus ordena ao homem vestido de linho que pegue brasas ardentes de entre os querubins e as espalhe sobre a cidade. Observando, Ezequiel vê o homem cumprir a ordem divina. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho que pegasse fogo de entre as rodas, entre os querubins, o homem se aproximou e ficou ao lado de uma roda. Ezequiel 10, versículo 6. Sob as asas dos querubins, Ezequiel nota mãos humanas, um simbolismo da conexão divina com a humanidade. Ezequiel descreve as rodas ao lado dos querubins, brilhando como topázio, cada uma parecendo uma roda dentro da outra, capazes de mover-se em qualquer direção sem girar. Os próprios querubins, cobertos de olhos, simbolizam a onisciência divina, vendo tudo, em todos os lugares. Quando os querubins se moviam, as rodas os acompanhavam. Quando eles se levantavam, as rodas ficavam ao seu lado.
O espírito das criaturas vivas estava nelas, mostrando a presença onipresente e o poder do Espírito de Deus. Finalmente, a glória do Senhor se afastou do limiar do templo e parou sobre os querubins. Ezequiel 10, versículo 18, simbolizando a partida da presença divina do templo. Um momento de profundo significado espiritual. De anjos que adoravam o rei em uníssono à glória tangível de Deus, percebe-se que o que Ezequiel viu não era comum ou natural. Estar diante da majestade de Deus é uma experiência humilhante, seja em nossos momentos diários de adoração ou em uma visão como a de Ezequiel. Embora ele denunciasse cidades e nações, inclusive Israel, por seus pecados, essa experiência o capacitou a ser um consolador e confortador. Daniel, vivendo em cativeiro na Babilônia, junto com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, resistiu às pressões da sociedade babilônica para permanecer fiel à sua fé. Deus abençoou Daniel com sabedoria e habilidade para interpretar sonhos. Servindo 3 diferentes administrações babilônicas, sua integridade e confiança em Deus nunca vacilaram. O segredo de sua firmeza estava nas revelações e visões sobre a vontade de Deus. Olhei, e eis que foram postos tronos, e um ancião de dias se assentou. Sua vestidura era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça como a pura lã. Seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele de fogo ardente. Daniel 7, versículo 9. Essa visão de Daniel nos ajuda a entender a autoridade, o poder e a soberania de Deus, levando-nos a adorá-lo com reverência. Daniel descreve um reino eterno e inabalável, reafirmando a natureza eterna e onipotente de Deus, transcendendo todas as nações e línguas. Este é um Deus de toda a carne, Pai de todos, independentemente de nossa língua ou nação. Estevão, o primeiro mártir cristão mencionado no livro de Atos dos Apóstolos, além de servir como diácono e prover assistência aos menos afortunados, enfrentou a morte com uma visão do trono celestial. Vós, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Atos 7, versículo 51. A coragem e fé de Estevão, diante de uma morte iminente, refletem a força da visão celestial em seu espírito. Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus ao lado direito de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Atos 7, versículos 55 e 56. Enquanto era apedrejado, seu olhar estava fixo na visão celestial, mostrando uma fé inabalável mesmo diante da morte iminente. Enquanto as pedras caíam sobre ele, Estevão clamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E com um último suspiro: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com isso, ele adormeceu, tornando-se o primeiro mártir cristão. Sua visão do trono divino e seu espírito de perdão são um testamento poderoso da fé e da graça de Deus. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebeu a revelação de Jesus Cristo. Esta revelação foi dada para mostrar aos servos de Deus o que em breve deve acontecer. João foi transportado em espírito para a sala do trono de Deus, onde presenciou visões maravilhosas do céu. Eis que um trono estava posto no céu, e no trono alguém se assentava, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante à esmeralda. Apocalipse 4, versículos 2 e 3. João descreve uma cena de majestosa adoração, com 24 anciãos ao redor do trono, vestidos de branco e coroados de ouro, prostrando-se diante daquele que vive para sempre. Os seres viventes, cobertos de olhos, proclamavam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4, versículo 8. Esta visão do trono de Deus simboliza o poder eterno, a santidade e a soberania divina, inspirando reverência e adoração. As revelações de Isaías, Ezequiel, Daniel, Estevão e João sobre a sala do trono de Deus nos proporcionam uma visão completa e majestosa do tribunal celestial.
Felizmente, mesmo que nunca tenhamos uma visão sobrenatural do trono de Deus, Ele ainda nos convida a nos aproximarmos dele pela fé. Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, versículo 16. Bem-aventurado é aquele que escolhes e fazes chegar a ti, para habitar nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. Salmo 65, versículo 4. Essas palavras nos lembram da bênção de nos aproximarmos de Deus em adoração e verdade. As experiências sobrenaturais vividas por essas pessoas ao longo da história, diante do trono de Deus, são marcadas por palavras descritivas que revelam imagens claras e insights consistentes. A visão do trono de Deus os deixou com um profundo choque e reverência sagrada, voltando para contar a história com emoções que variavam do medo ao assombro. Quando alguém sai do lugar de um encontro divino com a confiança do perdão, especialmente depois de ver quão impura é sua autojustiça diante de Deus, ele é transformado para sempre. Oremos. Pai, agradecemos pela tua bondade e graça que nos atrai para um conhecimento mais profundo da tua personalidade. Obrigado pelas lições sobre teu poder, majestade, autoridade e domínio, presentes nas histórias desses grandes homens das Escrituras. Senhor, ajuda-me a valorizar sempre o dom inestimável do teu trono, seja eu capaz de vê-lo sobrenaturalmente ou não. Como teu amado filho, nunca estarei longe da tua santa e bela presença. Em nome de Jesus, oro. Amém. Que estas palavras sejam um farol de redenção e uma declaração de vitória em Jesus Cristo. Ao mergulhar nessas páginas, que você encontre paz nas promessas eternas. A jornada através das visões do trono de Deus nos leva a uma compreensão mais profunda, não apenas do seu poder e majestade, mas também do seu amor imensurável e da sua graça insondável. Cada uma dessas histórias bíblicas é um convite para nós, para que possamos também buscar uma relação mais íntima e pessoal com o Criador. Através dessas narrativas, aprendemos que, apesar de Deus ser o Rei do Universo, Ele está acessível a todos nós. Suas promessas de perdão, amor e presença constante não são apenas para os profetas e santos, mas também para cada um de nós, em nossas jornadas diárias. As visões do trono de Deus não são meras histórias do passado. Elas são atemporais, vivas e relevantes. São lembranças de que, na agitação de nossas vidas, há um trono de graça ao qual podemos nos aproximar a qualquer momento. Este trono não é apenas um símbolo de julgamento, mas um refúgio de esperança, um lugar onde a misericórdia e a graça de Deus são derramadas abundantemente. Que as palavras destes homens de fé nos inspirem a olhar para além do mundano e do material, elevando nossos corações e mentes para o divino. Que nos lembrem de que, em meio às incertezas da vida, existe um Deus eterno, soberano e amoroso, que nos chama a compartilhar da sua glória eterna. Encerramos esta jornada pelo trono de Deus com um coração cheio de gratidão e olhos voltados para o céu. Que a leitura destas palavras fortaleça sua fé, renove sua esperança e reacenda seu amor pelo Pai Celestial. Nas suas promessas, encontramos a verdadeira paz e a certeza de que em Cristo somos mais do que vencedores. A história do trono de Deus é uma história viva, continuamente se desdobrando na vida de cada crente. Que você seja abençoado ao caminhar com Deus, explorando as profundezas de seu amor e descobrindo novas facetas de sua majestade todos os dias.